As concepções que nós temos hoje de criança e infância são as mesmas que se tinha no passado? Certamente não. Essas são concepções historicamente construídas. E se eu tivesse que associar alguma palavra a essa noção de infância ou criança no passado, eu diria que essa palavra seria esperança. Ter uma infância no Brasil, até muito recente, esse passado não está tão longe assim, era muito mais uma questão de esperança do que uma realidade. E por quê? Primeiro porque as nossas taxas de mortalidade infantil sempre foram altíssimas, exatamente porque as nossas condições materiais de vida eram muito ruins, exatamente porque nós não tínhamos uma rede hospitalar organizada, exatamente porque as questões de saneamento nas cidades, sobretudo nas cidades coloniais, isso foi largamente comentado por todos os viajantes estrangeiros que passaram aqui pelo Brasil, eram as piores possíveis. Nada disso ensejava o fato da criança medrar, dela crescer. Então, raramente ela passava dessa fase que os antigos chamavam a criança por miúdo, né, ou ingênuo, que eram as duas palavras que até o final do século XVIII eram corriqueiramente utilizadas para designar as crianças até 7, 8 anos. Por que miúdo ou ingênuo? Ingênuo porque acreditava-se que a criança, até os 7 anos, momento em que ela recebia a primeira comunhão, não tinha nenhuma ideia, não fazia nenhuma diferença entre o bem e o mal. Era no preparo para a comunhão e, portanto, para esse ingresso oficial na vida do catolicismo que a criança então poderia optar entre uma coisa e outra e, a partir desse momento, ingressar nessa comunidade mais larga que era a da vida religiosa e social no Brasil. É bom a gente ter sempre em conta que até pelo menos o início do século XIX, momento de chegada da família real portuguesa ao Brasil, nós fomos uma grande fazenda e mesmo as nossas cidades mais importantes, as cidades portuárias, orbitavam em volta do calendário religioso. Era ele que designava a possibilidade de uma atividade social na qual as crianças também estariam sempre imiscuídas, vestidas de anjinho, participando de procissões, enfim, participando dessa possível vida social. Mas para além dos problemas, digamos, de saúde no Brasil, é importante lembrar que tão logo a criança ganhava a possibilidade de diferenciar o certo do errado, ela era drenada para dentro do mundo do trabalho. A infância não só era uma esperança, como ela muito provavelmente estaria relacionada também com a condição social da criança. Se ela era uma criança livre e pertencente à elite, ela certamente teria condições de ter uma infância identificada com aquilo que nós hoje chamamos de infância. Brincadeiras, educação, um lar harmônico. Mas se ela era escrava ou filha de agricultores pobres, tão logo ela ficasse de pé, ela estava condenada a participar desse trabalho, que era uma forma, sobretudo, de sobrevivência, porque nós temos também que ter em conta que até o final do século XIX, o momento do início da industrialização do Brasil, o Brasil sendo uma grande fazenda, o trabalho era agrícola e a criança ela podia perfeitamente, numa atividade agrícola, desempenhar os papéis os mais diversificados, dar ração para os animais, cuidar de pequenos rebanhos, catar mato das plantações, descaroçar algum produto. Então, ela era rapidamente drenada para dentro do mundo do trabalho. O Philippe Arié, que foi um pioneiro, um grande historiador de domingo, porque ele não tinha nenhuma relação com a academia, francês, ele examinando há muitos anos atrás os primeiros documentos sobre a infância e percebendo rapidamente essa mudança que era imposta à criança, notadamente até o final do século XVIII na Europa também, ou seja, a criança não tinha infância, ela era levada para dentro do mundo do trabalho. E quando ela era de elite, ela era submetida a toda uma agenda educativa que a identificava justamente com a sua condição social, obrigando essa criança a conhecer inúmeras disciplinas, a aprender esgrima, a montar a cavalo, enfim, era um cardápio vastíssimo de conhecimentos que essa criança tinha que receber para fazer frente à sua condição social. Ele chegou à conclusão de que
não haveria infância, que a passagem para o mundo adulto era muito rápida e, mais do que isso, que o fato da mortalidade infantil ser recorrente também na Europa, isso desqualificaria a infância, que não haveria, digamos, uma valorização da infância no passado. Ora, esse trabalho do Philippe Arrier, que é absolutamente pioneiro, ele despertou em historiadores como eu e outros que estudaram a pequena infância, na França, sobretudo, que passaram a olhar a Idade Média também e os seus documentos, o que nós fomos investigar era se, de fato, apesar da mortalidade, a infância era um período desvalorizado ou a criança era desvalorizada. E o que, pelo menos, eu percebi na minha tese de doutorado defendida na USP, que chama-se Ao Sul do Corpo, que está publicada pela Unesp, é que, malgrado as dificuldades da vida da criança e da exiguidade, da fugacidade dessa vida, a criança brasileira ela foi amada nos seus primórdios. Basta a gente olhar, por exemplo, a coleção de testamentos e inventários que está publicada pelo Arquivo do Estado de São Paulo, de mães que, no momento do seu testamento, no momento da morte, têm uma preocupação infinita com os seus filhos, com quem eles ficarão, por quem eles serão educados. E essa manifestação, ela inclusive se cristaliza em palavras. Essas crianças são denominadas de filhos do coração, então está aí o afeto, o sentimento que o Philippe Arrier costumava desconhecer. E o futuro dos filhos, é preciso que eles aprendam letras, é preciso que eles aprendam números, é preciso que eles aprendam a rezar, com quem eles vão ficar, quem serão os tutores, para onde irão os bens. Então percebe-se que, apesar das condições muito árduas de vida e da exiguidade, da fugacidade, da infância, essas crianças eram valorizadas não só no momento da morte da mãe, mas nos inúmeros cuidados que antropólogos e etnólogos já recolheram com relação à primeira infância. O medo, por exemplo, de que o sangue dessas crianças fosse chupado durante a noite por bruxas. Então era preciso que o berço da criança, que a cama da criança fosse defendida, muitas vezes até com remédios rudimentares, tirados da tradição. Sangue de cobra pincelada no berço, por exemplo, era de grande eficácia contra as bruxas. Ou no arsenal enorme de pequenos medicamentos receituários feitos em casa, xaropes, lambedouros, toda sorte de remédio que procurasse afastar a doença da criança. O hábito de não lavar a criança é muito interessante, que numa sociedade higienizada como a nossa, e muito sensível ao olfato, seria impensável passar na cabeça de uma criança gema de ovo misturada a cachaça para proteger a moleira. Mas era assim que se protegia as crianças no passado de qualquer tipo de ataque, de doença. O corpinho, cada vez mais engordurado, era também uma forma de proteger do mal olhado, do olho gordo e de epidemias. E uma preocupação muito grande que a gente vê das mães com a alimentação infantil. Um hábito que depois os viajantes europeus do século XIX vai deixá-los completamente escandalizados, era aquele das mães mascarem os alimentos, tirarem da sua boca e colocar na boca da criança pequena. A tentativa era de fazer, para além do aleitamento, que essa criança arredondasse o mais rápido possível, porque identificava-se gordura como uma forma de proteção às doenças. Então, esse hábito que os viajantes vão ver, inclusive de escravas, mascando comida e botando na criança, que não é seu filho, porque as amas eram também as encarregadas de arredondar as crianças, era um hábito frequente entre as nossas mães do passado e muito mais uma demonstração de carinho do que de má higiene, como liam os viajantes. E, de fato, essa comida amolecida fazia com que a criança ganhasse em peso e, supostamente, ganhasse em proteção contra a morte. Então, só para fechar, lembrando que esse conceito de infância ele vai ser construído, nós vamos ver um pouco mais à frente que a escola vai ser importante nesse aspecto e também a consolidação de uma vida burguesa que vai se cristalizar no Brasil a partir da segunda metade do século XIX, com urbanização crescente, migração campo-cidade, vinda e importação de modelos europeus, momento em que a criança começa a ganhar esse desenho, essa feição de reizinho do lar, lembrando sempre que essa é uma condição de criança de elite e não da maior parte das nossas crianças que até muito recentemente, nos anos 80, eram empregadas como mão de obra e, portanto, não tinham infância.
Mas aparece no século XIX um negócio também que é bastante impressionante, quando nós pensamos em escolaridade como formador de uma noção de infância, são as escolas para crianças escravas, nas quais os senhores dessas crianças escravas pagavam para que as crianças aprendessem um ofício. E nós temos aí uma distinção que inclusive vai vigorar no Brasil republicano até os anos 20 e 30. Para criança de elite, escola, língua estrangeira, instrumentos musicais, o máximo de conhecimentos. Para criança pobre, para criança escrava, o aprendizado profissional. Então, essas crianças eram colocadas em escolas, elas iam se tornar sapateiros, elas iam se tornar tanoeiros, costureiras, cabeleireiros, e dessa forma elas iam render mais para os seus senhores. Então, os senhores faziam um investimento a partir do momento em que a criança completava 7, 8, 9 anos, né? E a partir dos 12, 13 anos, essas crianças estavam oficialmente no mundo do trabalho. As crianças escravas que não passavam pelo aprendizado profissionalizante, elas começavam a trabalhar tão logo elas se colocavam de pé. E nós temos vários historiadores que escreveram sobre o Vale do Paraíba, que conhecem a história da infância nas fazendas de café, e nós sabemos que a criança escrava, ela acompanhava a mãe muitas vezes para a colheita do café, ela era encarregada de tirar a tiririca que crescia à volta dos pés de café, enfim, ela tinha todo um trabalho a desempenhar dentro da fazenda, desde o momento em que ela dava os primeiros passos, né? Então, essa dicotomia entre trabalho profissionalizante e educação vai atravessar a história da nossa educação até os anos 10, 20, momento de forte industrialização do Brasil, momento em que a indústria de tecelagem se instala em São Paulo. São Paulo recebe uma imigração fortíssima de italianos e de espanhóis, que eram anarquistas ou comunistas e que vinham de países onde a educação pública era uma realidade. É bom a gente não esquecer que Dom Pedro II é quem cria a escola pública no Brasil, escola pública que na primeira metade, virada para o século XIX, segunda metade do século XIX, tinha o nome de Palacete de Educação, porque realmente eram belos palácios, eram belas instalações, aonde eram recebidas crianças de elite ou de classe média alta, crianças brancas, né? Escravos ou crianças de cor eram obrigados a ser alfabetizados de outra maneira.